Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso Quem Pensa Enriquece. Você já está pensando em alto nível para enriquecer? Você está percebendo a quantidade de riquezas que estão se aproximando da sua vida em todos os sentidos? Você já está usufruindo e multiplicando essa riqueza para outras pessoas? E como você usa a imaginação nesse processo? Você sabe qual que é a função da imaginação? Você consegue descrever o que é a imaginação? Para que serve a imaginação? A gente viu nos vídeos anteriores que a imaginação é mais ou menos como se fosse uma nave que navega através das áreas da sua mente, a área consciente, subconsciente, a mente profunda, a mente de grupo, até em relação a guias que você possa ter, até a mente planetária, até a mente arquetípica e, finalmente, até a inteligência infinita, conforme está no livro Quem Pensa Enriquece. Menções à inteligência infinita. Só faltou os outros degraus até chegar nesse patamar, ok? Então, você navega através da sua mente com a imaginação. E você vai ver que é a habilidade que você vai mais utilizar no seu processo de enriquecimento. É a imaginação. Então vamos ver qual que é a função da imaginação, para deixar isso bem claro para você, tá? Então olha só, já dando um mini spoiler, tá aí. A função da imaginação é acessar a inteligência. Acessar a inteligência. Carbone, por exemplo, comunicar a inteligência? A priori, você acessa a inteligência. Sabe aquela coisa que você tem um sonho acordado na sua mente, mas você não comunica para ninguém esse sonho? Você acessou a inteligência. Que tipo de inteligência? Depende da escala e da posição na mente em que você se encontra na hora de exercitar a sua imaginação. Tem coisas que você pensa que tem muito a ver com a sua encarnação específica. Então, são vieses, são distorções que têm a ver com a sua encarnação específica, com a sua ontogênese, o seu período crítico de desenvolvimento. E isso significa o quê? Que está mais perto do consciente. Tem coisas que você imagina que você vai ver nos módulos subsequentes, ok? Que o autor ele menciona no sexto sentido, que ele imaginou coisas que estavam acontecendo de maneira espontânea e que ele estava percebendo acontecer mesmo sem o comando dele, digamos assim, mesmo sem a influência direta dele. Então, perceba que a imaginação é uma habilidade excelente para você utilizar no processo de enriquecimento. Agora, para isso, você precisa entender todo o caminho que a imaginação faz. Mesmo que você não faça todo o caminho o tempo todo, tenha noção das distorções que isso tem, das distorções no dia a dia, para você acessar a inteligência com maior eficiência. A inteligência é a informação organizada de uma maneira específica, de uma maneira que tende ao crescimento, que tende ao aprimoramento, que tende à construção. Tá? Isso num sentido meio abstrato do termo. Tá? É um módulo um tanto quanto abstrato, mas vamos seguir em frente. Vamos embora. Bom, acessar a inteligência. Tá. Definindo inteligência, uma perspectiva de pensamento, uma perspectiva da criação. É isso que você acessa com a sua imaginação. Você acessa uma distorção, uma imagem, um ponto de vista de um pensamento. Quando você lê um livro, você imagina as coisas que estão no livro, a narrativa do livro, você está usando a sua imaginação para acessar uma perspectiva de pensamento. Quando você imagina o protagonista ou a protagonista do livro de uma determinada maneira, você está acessando uma perspectiva de pensamento, uma perspectiva da criação. Você imagina o personagem com uma forma delimitada, com traços e características específicos, com comportamentos específicos num ambiente específico. Tudo isso é decorrente do seu acesso à inteligência.
E isso tudo tem a ver com o quê? Com uma escolha. Você escolhe, você opta interpretar de uma maneira ao invés de outra. Isso é uma função da imaginação. Isso é uma função dessa perspectiva de pensamento. E essa escolha envolve o quê? Decisão, módulo 7. Carbone, não entendi por que você está falando nesses termos que parecem tão vago e tão longe da realidade. Aquilo que é material, tangível, cara, o que dá para pegar, o que dá para ver no saldo da conta bancária, entende? Isso aí parece muito filosófico e muito pouco prático, parece que não tem utilidade nenhuma isso que você está falando, parece que é só uma baboseira filosófica qualquer. Eu entendo que possa parecer isso para você, possivelmente, tá? Agora, isso vai fazer cada vez mais sentido conforme a gente for progredindo nos módulos. Então, por que que é importante você entender essas partes que parecem mais filosóficas? Porque você escolhe o tempo todo. Você escolhe o que você consome, você escolhe o que você pensa e você tem o controle da sua mente, teoricamente falando. Só que muitas vezes você entrega esse controle para o mundo. Você entrega o controle para as redes sociais, você entrega o controle para outra pessoa e você permite que outra pessoa dite como é que você vai reagir ao mundo. Talvez você coloque no seu repertório de expectativas uma crença de que o afeto, a valoração, lembra do módulo 4, a valoração é uma consequência, é algo condicional. E aí você passa a se subjugar, a se surrogar a uma pessoa, ou a um lead, ou a um cliente que seja, ou a uma empresa, em decorrência da atenção que eles dão para você ou da importância que eles atribuem a você. E aí você passa a colocar fora de você o seu valor. Aí ferrou. Se você permite que apenas e tão somente outras pessoas ditem qual que é o seu valor, você vai ficar sempre dentro da zona comum de conhecimento. Pensa só se o Steve Jobs pensasse dessa mesma maneira. Não existia um celular touchscreen sem teclado físico na época dele. Não existia. Se ele considerasse apenas o que já existia, e a gente vai ver que isso é imaginação sintética, ou seja, você recombinar aquilo que já existe, é a síntese do que já existe. Se ele ficasse só nesse nível, ele não teria conseguido inovar tanto quanto ele conseguiu enquanto esteve vivo. Como é que ele conseguiu sempre transcender essas fronteiras do conhecimento? Com a imaginação. A imaginação o quê? Sintética? Também, mas a criadora. Só que para você imaginar, para você usar a imaginação, tanto uma quanto outra, você precisa entender quais que são as funções da imaginação na sua vida. Quando você entende as funções da imaginação na sua vida, você consegue usar tanto a imaginação sintética quanto a criadora em momentos diferentes, conforme as circunstâncias, tá? Vamos voltar aqui para a tela, fazendo esse ping-pong aí. E olha só, o que que implica a decisão tomada? Os valores e emoções que sustentam essa decisão. Valores e emoções que sustentam a sua decisão. É isso que dá continuidade para a sua decisão. E, além disso, é isso que quebra a barreira inicial da inércia para você tomar a decisão. Você vai ver mais detalhes no módulo 7, decisão. Um pensamento é uma criação da inteligência. Isso já é sugerido no próprio livro Quem Pensa Enriquece. Pensamento é uma criação. Tá? Pensamentos são coisas, ou seja, são criados. E para você tomar a decisão, você tem que primeiro conhecer quais são os valores e emoções que sustentam você. Ou seja, que valores e emoções sustentam você? Família, lealdade, ou o contrário, né? Modo solo, oportunismo o tempo inteiro. Que valores que sustentam você? É altruísmo, é egoísmo, é bondade, é maldade? Que valores que sustentam você? Que sustentam as suas decisões? Conheça esses valores. Aí você vai entender como é que você toma decisões.
E é fundamental você conhecer os valores que sustentam você, porque a decisão ela não é tomada uma vez só. Ela é reforçada continuamente. Módulo 8, persistência, um dos módulos mais importantes de toda a sua vida. Não é só no contexto desse curso, é de toda a vida. Por que que existe essa tal da disciplina? Essa tal da constância de fazer a mesma coisa de novo e de novo, de uma maneira quase irracional. Existe uma espécie, uma essência, não é nenhuma fórmula, mas é uma essência por trás disso, que sustenta, que dá tração a essa ideia da persistência, a essa ideia da decisão, do processo decisório. Toda vez que a gente fala de decisão, a gente implica em sair de um estado de inércia mental e chegar numa forma. A decisão ela tem uma forma, ela é delimitada. Por quê? Porque automaticamente implica no que você abre mão quando você faz uma escolha. Exemplo, se você escolhe se casar, e teoricamente, vamos supor que além de escolher se casar, você ainda escolhe ser fiel à sua esposa ou ao seu esposo, então são duas decisões, né? Porque no mundo de hoje, sabe como é que é, né? Tem que deixar bem específico isso. Então, você automaticamente abriu mão do quê? De tudo o que não é o casamento e de tudo o que não é a fidelidade matrimonial. Então, você não toma só uma escolha ou duas, você toma todas as escolhas quando você delimita através de uma decisão. Escolheu o casamento? Abriu mão da vida de solteiro, abriu mão de tudo que não é casamento. Escolheu mão da fidelidade? Abriu mão de tudo que é o oposto disso. Você escolheu uma vida de CLT? Você abriu mão do empreendedorismo. Abriu mão da independência. Você escolheu o empreendedorismo? Abriu mão da previsibilidade. Bem-vindo ao mundo incerto, né, onde você sempre tem que estar se reinventando toda santa vez, todo santo dia, o tempo todo. Então, as decisões, elas não são só apenas aquilo que você explicitamente escolhe, mas tudo aquilo decorrente das suas escolhas, como consequência do que você escolhe. E é aí que muita gente acaba deixando passar ou a peteca cair. Por quê? Muitas consequências de escolhas não estão claras quando você toma uma decisão. Eu vou explicar com mais detalhes no módulo 7, mas já vou dando uma palhinha e já vou adiantando aqui para você. Tem muitas coisas que não estão claras quando você toma uma decisão. Você não sabe o que vai acontecer como decorrência, como consequência da decisão que você escolheu. E isso faz parte do quê? Do processo de aprendizado, do processo de descobrimento, do processo de deslumbramento em relação a o aprendizado, em relação a você conhecer pessoas novas, lugares novos. Só existe o novo porque existe o quê? Aquilo que ainda não foi descoberto. Então, perceba que isso parece abstrato, mas é muito prático. Quando você escolhe uma camisa escura, você automaticamente abriu mão de ser visto com uma cor clara, com uma cor de camisa clara, por exemplo. Isso o tempo todo. Então, qual é a congruência das suas decisões com o que você tem na mente, na sua imaginação? Você, por exemplo, pode dizer que quer fortunas ou que quer tantos dígitos na conta por mês e tudo mais, mas quais são as suas decisões diárias e qual é o alinhamento dessas decisões com o que está na sua imaginação? Percebendo que a própria imaginação é uma decisão. Para você imaginar ganhar 50 mil reais por mês, automaticamente, de 51 para cima, você já não imaginou nesse exemplo, e nem menos de 50, é 50 especificamente. Por quê? O que você vai fazer com aquilo? Tudo que tem a ver com a imaginação tem a ver com o processo de escolha até uma forma que possa ser comunicada, que tenha limites. Então, quando você escolhe, outro exemplo, trabalhar com humanas ou humanidades ou ciências humanas, você automaticamente escolhe um foco maior naquilo que tem a ver com humanidades. E a engenharia,
o cálculo e outras ciências mais exatas, a química, a física, são deixadas em segundo plano. E aí a gente finalmente vai culminando no quê? No planejamento organizado, módulo 6, é o próximo módulo. Porque a imaginação vai ser o seu ticket para você bolar o seu planejamento. Quando você imagina alguma coisa para você, esse é o primeiro passo para, bom, então é isso. Um exemplo. Então é ciências humanas e não é ciências exatas. Então eu vou fazer um plano baseado nas ciências humanas. Eu quero ganhar dinheiro empreendendo, ao invés de concurso público ou loteria. Então, você vai bolar um plano baseado no quê? No empreendedorismo, no empreendimento. Ah, você quer uma carreira pública? Então você vai fazer um plano focado na carreira pública. Então a imaginação é o acesso mental à inteligência. Dá para enriquecer com qualquer um desses caminhos? Claro que dá. Se você souber colocar em prática essa imaginação e o planejamento, com certeza dá para você chegar na sua aposentadoria, no sentido financeiro, de você ter uma renda passiva que dê tranquilo para os seus gastos. Dá para você chegar em uma liberdade financeira, de você poder fazer o que você quiser, sem que o dinheiro seja um impedimento. E dá para você ter felicidade e satisfação. Tá? Então, existem vários caminhos que você pode utilizar para acessar os seus objetivos. Mas primeiro você precisa imaginar. E para isso você precisa acessar a inteligência. Só que para isso você precisa decidir, escolher o que você quer. E isso é complicado quando você não se conhece. Então, quais os valores que sustentam você? Quais os pensamentos que estão associados a esses valores? Quais as emoções que sustentam esses valores? Tem gente que decidiu enriquecer por conta do nojo. Tem gente que decidiu enriquecer por conta do nojo de uma situação adversa, por conta do senso de humilhação, o orgulho. São emoções que são poderosas se você souber utilizá-las. Tem gente que decidiu por conta da felicidade. Sentiu um gosto da felicidade, sabe, infinita e quer viver aquilo novamente. Só que sentiu, por exemplo, numa experiência em 5 estrelas aí, ou 7.000 estrelas em qualquer local, bem específico, em companhias específicas, com coisas caras, teoricamente falando. Tá? Então, aí a pessoa quer viver aquela felicidade de novo. Prazer, satisfação, raiva, tristeza, surpresa, medo, o que quer que seja para fazer o seu motor ligar. Existem emoções que são combustíveis melhores que outros. Agora, para isso, você precisa se conhecer. Então, se no início você conseguir apenas funcionar com base em emoções negativas, entre aspas, que seja, pelo menos vai estar fazendo alguma coisa. Fazer é muito mais importante do que apenas organizar o conhecimento teórico. Portanto, faça, coloque em prática e aí você vai aperfeiçoando o seu fazer. Entenda quais são as suas emoções, quais são os seus valores. E com isso a gente vai para a próxima tela. E olha só. Olha só. Falei de forma, eu falei de inteligência e tudo mais. Como é que você acha que esse autor aqui, ou enfim, artista que criou essa imagem, você acha que ele viu com os olhos físicos dele essa estrutura? Como você explica, então, o fato dele ter construído isso no mundo em que nós conseguimos ver essa imagem? E você percebe que tem formas geométricas aqui. Você tem uma estrutura que parece coerente. Você tem aí canos de abastecimento, você tem uma navezinha aqui rodando no fundo, você tem um cenário montanhoso e você tem o que parece ser uma espécie de local de preservação de biomas, uma prainha, umas plantinhas, umas árvorezinhas aqui, e você vê até uns iatezinhos em miniatura.
passeando aqui, ó, e o que parece ser uma aglomeração de pessoas aqui e aqui também. E canais que ligam esses domos. De onde é que esse cara tirou a inspiração para desenhar uma coisa assim? Será que ele viu? Será que ele estava na navezinha lá, sobrevoou, tirou um monte de foto e só pegou e passou o desenho para a arte gráfica? Ou será que ele acessou através da imaginação dele? Aí você pensa, existe uma estrutura dessa neste planeta? Até hoje não. Talvez no futuro sim, mas até hoje não. E talvez no passado também. Agora, hoje não. E o cara, teoricamente, ele fez isso e imagino que ele esteja vivo hoje. Então, a resposta mais elementar é que esse cara imaginou esse cenário. Só que ele imaginou de uma maneira contundente. Então, ele acessou a inteligência. Isso aqui, percebe que tem uma parte que é imaginação sintética e uma parte que é imaginação criadora. O que é imaginação sintética? O conhecimento que ele já tem. Por exemplo, as plantas que ele usou para povoar aqui essa área. A própria praia, a cor da água, o iate, a nave. Você vê que ela tem um formato que parece um formato de disco. Só que ela também está sendo propelida horizontalmente. E tem uma cauda, digamos assim, de um efeito de movimento. Então, o que pressupõe que o sistema de propulsão seja um sistema que emita algum tipo de detrito perceptível a olho nu. Opa, já não é um sistema não poluente, entre aspas, digamos assim, né? Senão não deixaria esse rastro aqui. Você tem o iate, você tem a coloração do domo, tudo isso é sintético, tudo isso é sintético. As formas geométricas, o cara deve ter estudado e aprendeu alguma coisa sobre geometria, sobre desenho, mas ainda assim tem algo que vai além dessa parte sintética, que é o quê? O conjunto da obra. Como é que ele colocou isso tudo reunido nessa combinação específica, nessa forma específica, dessa maneira específica? Como é que ele colocou uma estrutura aqui que matematicamente tem muito a ver com hipérboles, nesse centro aqui do domo? Onde é que ele tirou isso? Talvez ele nem saiba matemática, mas intuitivamente ele sabe. Se você pedir para ele fazer uma equação com base nisso, talvez ele não consiga, mas ele sabe explicar como, demonstrando através do desenho. Isso é o mais importante. Tanto faz o sistema teórico que você sabe. O importante é você saber expressar isso no mundo real. É isso que vai te dar dinheiro. Então, tá aqui o domo que o cara usou para desenhar e as estruturas que estão dentro desse domo, que parece ser um domo de preservação ambiental, considerando o tipo do bioma que está fora do domo, só tem deserto, só tem rocha e tudo mais, e o que está dentro do domo, tem água, tem coisas verdinhas e tudo mais. Só que percebe que ele poderia ter pintado vegetações de outras cores. Então, percebe que é possível existir vegetações de todas as cores e não só da cor verde? Agora, percebe que ele também acessou o quê? A mente planetária. Se você pintasse alguma coisa com outra cor que não verde aqui, o cérebro das pessoas não ia entender que isso seria vegetação. Então você tem todo um conceito de mente, de cérebro, tá? Para você decodificar a informação, para você compilar essa informação numa ideia delimitada, com forma, e você reproduzir essa ideia, expressar essa ideia, comunicar a sua imaginação. E a imaginação aplicada na prática é o marketing da sua escolha. Como assim, Carbono? O marketing da minha escolha, imaginação aplicada? Não entendi. Uma coisa é você imaginar, outra coisa é você colocar no mundo real, aplicar o que você imaginou. Isso torna-se um marketing da sua escolha. Como assim? Você, de certo modo, enaltece através da qualidade da sua imaginação e do entusiasmo que você teve ao desbravar aquele conhecimento, aquela imagem, aquela visão, quando você coloca no mundo.
Existe uma característica muito única, vamos voltar aqui, uma característica muito única, que ela é particular, ela é relativa a quem descobre alguma coisa. Você tem uma região no seu cérebro específica para guardar novas memórias, novas lembranças. Existe toda uma região de privilégios cerebrais para guardar informações novas. Quando você descobre algo novo, descobrir algo novo, e trazer para o mundo ainda por cima, existe um fator de marketing da escolha, um fator de crença associado a isso, um fator de que você viveu aquilo na pele, aquilo provocou um efeito em você, e você sente nesse efeito provocado uma satisfação peculiar de você descobrir uma configuração da criação do universo. Além disso, soma-se a isso o fato. É igual você se apaixonar pela primeira vez, é diferente de se apaixonar pela segunda vez. Além disso, soma-se o fato de você querer que outras pessoas compartilhem da mesma satisfação que você. Isso envolve o quê? Um marketing da sua escolha, que é, de certo modo, factibilizado pela aplicação da sua imaginação. Uma coisa é só imaginar, outra coisa é colocar em prática, colocar no mundo real. Desse modo, você comunica uma distorção da faculdade, da habilidade de você pensar ou da inteligência através da ação. Então, aqui, veja que existe um gap, existe um espaço entre imaginar apenas e agir com base no que você imaginou. Só imaginar não resolve, tem que aplicar. Para você aplicar, o que você precisa fazer? Colocar o combustível do desejo na sua imaginação. Esse combustível vai dar potência para o que você imagina. As possíveis aplicações no mundo real daquilo que você imaginou. Você ficar conjecturando o que poderia acontecer como consequência da sua imaginação colocada em prática. E isso são turbinadas, injetadas de desejo na sua imaginação. Então, você percebeu até que o símbolo do livro, de imaginação e do desejo, são muito parecidos, porque existe uma sinergia muito grande entre essas duas habilidades. O desejo com a imaginação juntos formam um combo espetacular, extraordinário. Esse combo de imaginação e desejo é muito potente. Só que só imaginação, só desejo, sem aplicação prática, não significa nada para você enriquecer. Para você ancorar o fruto do seu desejo, da sua imaginação na realidade, você precisa da decisão, da persistência, que é colocada em prática como? Através do planejamento organizado. Então, é como se você vivesse naquele deserto, tá? Vamos voltar a imagem aqui só para você ver aqui. Então, é como se você vivesse no deserto aqui fora. Aí, num belo dia, te levam aqui para dentro do domo. Aí você vê essas coisas legais aqui e você pensa, nossa, que legal. Aí no outro dia você está fora do domo de novo. Então você acessou a inteligência através da sua imaginação. Agora, como é que você vai, com as próprias forças, tornar isso uma realidade para você? Aí é o planejamento organizado. Então, você foi até o domo, você lembra do caminho que você fez, só que depois você foi de volta e voltou onde você estava antes. Então, agora é um mapinha, você colocar um caminho, definir todas as condições para você chegar até lá, e aí você conclui o seu planejamento organizado. Só que ele vem depois da imaginação, depois de você imaginar o que você quer para você. Então, ficou um pouco mais claro o porquê da importância da imaginação? A imaginação ela é totalmente fundamental. Agora, é difícil você entender a importância disso porque a imaginação é muito intangível. É muito difícil você dar uma forma à imaginação. Neste mundo, nesta densidade, o mentalismo ele tem um delay muito grande para se concretizar em resultado. Então, a ideia de você pensar e aquilo acontecer, como
em alguns sonhos relatados aí por várias pessoas ao redor do mundo acontecem, elas imaginam uma coisa, aquilo já se materializa. Ora, esse é um princípio da criação, um princípio do universo. Só que no mundo real é mais difícil você colocar em prática isso. Por quê? Precisa de uma decisão mais potente e de uma persistência mais continuada. Só que o princípio é o mesmo. A essência é a mesma. Você visualizar algo e colocar em prática através de um planejamento, de adaptações desse planejamento à realidade, da decisão de você seguir o plano e da persistência em você reforçar o plano continuamente. É a história da lebre e da tartaruga de novo. A lebre, toda empolgadona, tinha um plano? Talvez sim, talvez não. Tinha muito desejo? Com certeza. Tinha imaginação? Talvez sim. Só que faltou persistência, faltou disciplina. Faltou um planejamento mais organizado, no sentido de administrar a sua própria energia. E a tartaruguinha de boas foi lá, de pouquinho em pouquinho chegou. Então, tudo isso é levado em consideração no seu planejamento. Eu vou explicar com muito mais detalhe no módulo 6, o próximo módulo, seu planejamento organizado, como é que você assessora e faz o levantamento de todas essas características suas, tá? Então, fica sossegado, fica tranquilo que a gente vai falar com mais detalhes lá. Agora, sobre imaginação, é isso. Acesse a inteligência. Para isso, busque estímulos. Combinações diferentes da imaginação sintética produzem acessos à imaginação criadora. É como se você tivesse várias estradas conhecidas dentro de uma cidade, ou avenidas, ou ruas, enfim, dentro de uma cidade, e elas, eventualmente, se você pegar o caminho certo, elas culminam numa estrada, para você ir para outra cidade. A estrada é a rota da sua árvore mental, o seu subconsciente. As ruas são todos os engramas mentais, cognitivos do seu consciente. Se você seguir a combinação certa, a rota certa, você chega para o seu subconsciente. Você acessa a imaginação criadora. Você acessa a inteligência infinita. A questão é, você sabe utilizar essas rotas? Você sabe quais rotas você tem que tomar mentalmente, emocionalmente falando? Não são só rotas mentais, são rotas emocionais. Vai chegar uma hora que você vai precisar de um combustível emocional para você quebrar uma barreira cognitiva. Você vai precisar, é um pré-requisito, é tipo um pedágio. Se não tem, não passa. Então você vai precisar do combustível emocional para você acessar estados diferentes da sua mente, do seu subconsciente e da mente profunda. Então, isso tudo é extremamente relevante, extremamente importante na construção das suas riquezas. Coloque em prática isso. Coloca nos comentários o que não ficou claro para você, para eu explicar mais e deixar ainda melhor para você. E no decorrer deste módulo e dos outros módulos, eu vou fazer o meu melhor para tornar isso de forma mais didática e da maior e melhor explicação possível para você. Imaginação é a habilidade que você mais vai utilizar. Só que você precisa conhecer as suas rotas. E você conhece essas rotas com imaginação. Percorrendo essas rotas com a sua nave mental. Então, só você sabe os seus caminhos. Só você sabe a sua ontogênese. Aliás, eu vou até mostrar aqui para você, para ficar mais fácil de você entender. Tá? Vamos lá, vamos compartilhando a tela para você entender. Então, tá aqui a tela da sua árvore mental. Lembra que aqui, ó, ontogênese, linguagem sequencial, qual sequência que você usa para vencer essa barreira aqui, ó? Herança genética, herança kármica. Você vai precisar de um combustível emocional para vencer essa barreira aqui, ó. Para cruzar a estrada que te leva até a mente de grupo, a mente planetária. Por isso que aqui é o limiar entre espaço e tempo. Porque as emoções, elas transcendem o tempo. E o espaço é a questão da sequencialidade, de você ter as 3 dimensões espaciais famigeradas.
e de você ter um corpo delimitado. Agora, quando você imagina, você liga o quê? O tempo e o espaço, ao invés do espaço-tempo. Você pode viver dias que já aconteceram na sua imaginação, dias que ainda não aconteceram na sua imaginação. E tudo isso com o quê? Com a rota da navezinha. Então, quando você entende os seus viés e tudo mais, é como você entender a estrada e acessar o conteúdo de várias encarnações. Aqui é como se fossem várias outras ruas que se interrelacionam. E aqui é a estrada que te conecta até elas. E aqui você tem, e percebe que é uma estrada de mão dupla, tá? É uma rota de mão dupla. E aqui, através da imaginação, você faz esse caminho. A imaginação é o que cruza a barreira entre espaço e tempo. Por isso que é importante você entender os seus valores, você entender as suas emoções, os seus sentimentos. Para você entender, agora eu preciso usar que tipo de combinação de raciocínios? Que tipo de combinação emocional? Que tipo de combinação de pensamentos para cruzar a barreira e acessar esse conhecimento, essa inteligência aqui? E depois trazer de volta para o mundo real. Esse é um exemplo de como você empreende. E você vai ver no livro Quem Pensa Enriquece que a tal da fórmula da Coca-Cola, como o autor falou, ele disse que o ingrediente secreto dela foi imaginação. Então, o cara usou uma emoção, o cara usou um sentimento, uma sequência de raciocínios, de pensamentos para acessar a mente planetária, para acessar uma mente de grupo, para acessar um estado futuro possível. Não significa que necessariamente aconteça, mas é possível. E aí, através da imaginação, ele pegou aquilo que estava lá e trouxe para o mundo real, na época do cara, e colocou em prática, e aí virou real. Então, é você tirar do mundo quanticamente provável ou possível e trazer para o fato consumado. É o coalescimento da superposição quântica num estado ou outro, tá? Numa linguagem mais técnica, mas numa linguagem mais normal, é você tornar real o que você imaginou. E para isso, siga a rota da sua mente. Você tem um subconsciente diferente do outro. Você tem uma mente consciente diferente da outra. Você tem uma mente planetária diferente, uma mente de grupo diferente. Pô, cara, uma mente planetária diferente, eu tô no mesmo planeta? Depende. Depende da sua cultura. Depende da sua genética. De repente, a sua genética tem várias outras predisposições que outro cara no outro lugar do planeta não tem. E isso é o que faz a comunicação com o seu espírito, tá? E, consequentemente, com o complexo de memória social, conforme a gente viu no módulo 4. Então, as coisas elas vão se encaixando. Basta você ter a mente aberta e seguir o bonde, tá? Porque para eu articular um pensamento, eu levo um tempo, porque isso aqui é uma coisa mega master densa, tá? Não é uma coisinha banal. Pô, isso aqui é difícil pra caramba, cara. É difícil, sabe? Não foi... Eu levei anos para construir isso daqui, para ficar num slide que você tem aí em acesso na sua área de membros, rapidinho, tá? Anos, cara. Então, agora cabe a você ir mais além do que eu fui. Vá mais além. Eu já peguei todo esse conhecimento e deixei disponível para você. Então, eu quero que você vá muito mais longe do que eu fui. Eu quero que você use a sua imaginação para coisas muito melhores do que as que eu utilizei até agora e que eu possa utilizar daqui para frente. Seja muito melhor do que eu. Isso vai me dar mais satisfação. Pode parecer uma coisa ambígua ou até falsa, mas é verdade. Quanto melhor você for, mais contente eu vou ficar. Ainda mais se você utilizar o conteúdo deste curso. Vai ser uma satisfação. E saiba que para isso você precisa da imaginação. Então, nutra a sua imaginação. Agora, não se perca na sua imaginação. É o caminho de ida e de volta. Tem gente que só faz a ida na imaginação e fica lá no mundo das maravilhas e não volta para o mundo real. Então, vai e depois volta. E aí coloca a sinalização na rua, de preferência, para você lembrar o caminho que você usou. E para que outras pessoas consigam seguir esse caminho. E que consigam também elaborar caminhos melhores. Caminhos de acessos mentais e emocionais melhores. Beleza? Tá da hora? Tá bacana? Tá legal? Conhecimentos novos? De uma didática melhor?
mais simples de entender. Vai ter exercício, vai ter conteúdo extra, fica tranquilo. Assista esse vídeo novamente, vai te dar insights diferentes pela segunda vez. E olha só, os próximos vídeos são os vídeos provavelmente mais densos de todo o curso até agora. É necessário você, absolutamente pré-requisito você assistir esses vídeos? Não. Não é absolutamente necessário. Você pode pular para a imaginação sintética e criadora. Só assista se você quer ir além do teto. Só assista se você tem brio. Só assista se você tem culhão de ser melhor. Só assista se você quer ir além da elite. Se você quer ir no topo do topo. Se você quer fazer parte do seleto grupo que conseguiu ter brio, culhão de pegar e entender uma coisa difícil. Sabendo que se você não tiver nessa vibe, não tem problema. Você vai continuar enriquecendo do mesmo jeito. Você vai continuar aprimorando as suas habilidades do mesmo jeito. É que vai ser muito melhor se você acessar. Vai te dar uma bagagem para a vida toda, em qualquer área, em qualquer encarnação. E não é só nesta encarnação, em qualquer vida. Então saiba que você tem acesso a algo que vai servir para o seu espírito em várias outras encarnações. Só que a escolha é sua. Eu não estou te obrigando a assistir nem o curso e nem os próximos vídeos. E faço essa ressalva. É um vídeo denso, mais denso do que todos os outros gravados até este momento. É mais denso, é mais complexo, é mais difícil, é mais desafiador, é mais exigente com a sua mente, é mais foda, mas é melhor. Te dá mais resultado, mais retorno. Agora, entenda exatamente aonde você está entrando e o que vai ser exigido de você para que você consiga suprir isso com a sua mente. Beleza? O conteúdo até agora já foi de excelente tamanho e faço o convite para você. Se você acha que você é bom, se você acha que você tem brio, se você já cheguei até aqui, já me estrepei, já vi um monte de coisa, agora a porta está aqui. Se você quiser cruzar a porta, então vejo você no próximo vídeo. E se você preferir manter nesse nível e dar uma sossegada, eu vejo você no vídeo em que eu falo de imaginação sintética e depois imaginação criadora. Beleza? Então, até o próximo vídeo, seja qual for a sua escolha.